Bem, no último episódio que vos convido a ver e a rever, chamámos, como vimos, será que se falou francês em Angola? Será que alguma vez se falou francês em Angola? E como eu também disse lá, eu hesitei se chamava ao vídeo será que alguma vez se falou francês em Angola ou se lhe chamava antes aquilo que é o título deste, Voz de Angola clamando no deserto. É hoje então que vamos falar um bocadinho aqui deste livro, publicado em 1901, e que é um manifesto, ainda que publicado em Lisboa, não teve possibilidade de ser publicado em Luanda, mas é um manifesto de 11 intelectuais angolanos contra algo que, meses antes, em março desse ano, 1901, um articulista português escreveu num jornal de Luanda, recente, a Gazeta de Luanda, dizendo que os negros estavam condenados a ter que trabalhar à força. Aliás, até o texto é anónimo, mas dá para ler aqui um excerto desse artigo. Diz esse autor que meter em ferros del rei um preto que delinquiu, assassinando, roubando, ferindo, ofendendo a moral pública por ações ou palavras, não é aplicar um castigo. É antes incitá-lo ao crime, é lisonjear o instinto, é dar prémio, ou seja, não basta prender o negro, é preciso açoitá-lo. O negro, enfim, que se revolte. Pois qual é o ideal do preto se não comer sem trabalhar? Qual é a sua lei, a sua norma de vida, o seu superior anseio? Não somos apologistas dos castigos corporais. Achamos uma barbaridade. Pelo mesmo motivo porque achamos a pena de morte um crime oficial. Mas, cá está o mas, cá está a máxima do Albert Memmi, eu não sou racista, mas umas palmatoadas não matam ninguém. Ora bem, então estes 11 intelectuais angolanos, ou angolenses, como eles próprios se intitulavam, vão escrever, todos eles, uma série de artigos contra e que vão publicar em Lisboa, e o livro chega a Angola meses depois, mas ainda nesse ano, 1901. Vários deles, eu espero que passe aí uma lista com os nomes deles todos, dos 11. Mas podemos destacar alguns. Podemos destacar, desde já, o primeiro de todos, e até o mais velho, que morreria apenas no ano seguinte, o padre António José de Nascimento, nascido em 1938, mas que vem a falecer em 1902, no ano seguinte. Ele estudou em Portugal, ordenou-se em Portugal, no Seminário Patriarcal de Santarém, e desde que tinha regressado a Angola, no ano de 1874, aquele mesmo ano do Manifesto Voz de Angola, que já falámos aqui, que só o que tem em comum é apenas o nome. Não sei se ele terá sido um dos redatores do Voz de Angola. Talvez não. Talvez tenha sido o Voz de Angola, como eu disse nesse episódio, talvez, e voltaremos a ele, pelo menos voltaremos a José de Fontes Pereira, talvez tenha sido redigido na sua maioria por José de Fontes Pereira. Mas de certeza então que o padre José de Nascimento já se encontrava em Luanda, porque entretanto os governadores subsequentes, não há dúvida que acusavam o padre Nascimento de, e cito, escritos odiantos e subversivos da ordem estabelecida, no sentido da sonhada independência da colónia. E, de facto, aqui mesmo, no seu artigo que abre A Voz de Angola clamando deserto, o padre José de Nascimento começa por dizer: num destes dias foi-nos distribuído com profusão, naturalmente para nos instruírem, um jornal intitulado Gazeta de Luanda, que a imprensa, soi-disant civilizadora, cá está, aqui está já um galicismo, portanto, estamos a ver como estes homens, já vamos ver melhor, eram leitores da literatura francesa e sabiam francês, que a empresa soi-disant civilizadora da localidade, ou seja, de Luanda, há bem pouco tempo pôs em circulação para edificação das gentes e progresso desta infeliz terra, onde os especuladores encartados, à sombra de proteção, medram, enriquecem e comem o pão amassado com o suor do negro. O artigo é longo, aliás, eu convido quem me estiver a ouvir a ler este livro. Eu não sei se há. A União de Escritores Angolanos publicou logo depois da independência de Angola, ainda na década de 70, início de 80. Eu não sei se há reedições, mas aconselho à leitura. Não dá, evidentemente, aqui para falar de todos os artigos de Voz de Angola clamando no deserto, mas vemos que neste primeiro, do padre António José de Nascimento,
Mais adiante, ele vai defender claramente a independência de Angola e vai comparar, vai buscar como referência um Estado independente, ainda que fora da África, ainda que fora do continente africano, mas um Estado independente governado por negros, que é nada mais, nada menos que o Haiti de Toussaint Louverture. Portanto, o padre José Nascimento exalta a revolução para a independência do Haiti, que tinha começado em 1791 e que fora consumada em 1804. Escreve ele: nunca ninguém tinha pensado que os haitianos, raça negra, lutando a favor da sua independência, haviam de sacudir o jugo francês. Sobre Dominique Toussaint Louverture, este escravo, ainda que fosse um escravo de serviços domésticos, mas pronto, ele comandou ou tornou-se um dos líderes dessa revolução de antigos escravos, ou antigos escravizados, como se queira dizer, no Haiti. Muito haveria a dizer. Aliás, eu gostaria mesmo de fazer um dia um episódio aqui no Lembra-te Angola, precisamente sobre a Revolução Haitiana, à volta de Toussaint Louverture e também dos seus, de todos os seus companheiros e da própria Revolução Haitiana, digamos assim. Agora, resta saber como é que o padre José Nascimento, assim como os demais autores de Voz de Angola clamando no deserto, estavam informados ou inteirados da Revolução Haitiana, acima de tudo, e nomeadamente da biografia ou do percurso de Toussaint Louverture. Graças à literatura francesa, muito graças à literatura do poeta e dramaturgo e romancista Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine, vai aparecer aí a imagem. Lamartine tinha publicado um poema épico sobre Toussaint Louverture. O poema Toussaint Louverture, poème dramatique, publicado em 1850. Ora, Lamartine, assim como outros autores, chegaram a Angola, já vinham chegando nas últimas décadas. Reparem que o seu poema, as suas datas biográficas estão aqui ao lado. Reparem que o seu poema sobre o Toussaint Louverture já vem de há meio século, já vem de 1850. Nesse meio século, como é que esta literatura francesa chegava a Angola? Chegava através dos navios que vinham de Portugal para o Brasil, do Brasil para Angola. Em Portugal lia-se em francês, e evidentemente também que estes angolanos, mesmo aqueles que não vinham estudar a Portugal ou ao Brasil e que se ficavam para a quarta classe, liam em francês. Já vimos outro dia como o velho Pedro falava francês. Aliás, talvez seja uma coincidência, mas não é demais registrar aqui como Lamartine se vai tornar até um nome usado em Angola. Enfim, não nos esqueçamos do Carlos Lamartine. Carlos Lamartine nasceu em Benguela a 29 de março de 1943, mas foi no Marçal, em Luanda, onde deu os primeiros passos musicais. Foi o regente principal do grupo coral Gigante, do ato da proclamação da independência de Angola, no dia 11 de novembro de 1975, e do coral no ato da tomada de posse do primeiro governo da República Popular de Angola, que teve lugar na Câmara Municipal de Luanda. Mas assim como Lamartine é usado em Angola, também outros autores franceses deixaram o seu nome em Angola. Há várias pessoas em Angola chamadas Dumas, não? Assim como chamadas Vitor Hugo. Bem, vamos começar com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo também ele, com o seu romance Bugo Jargal, que eu também queria fazer aqui um episódio sobre Bugo Jargal, porque é um romance que também foi lido por um outro autor angolano do século XIX, nativista, pelo Pedro Félix Machado. Ele é citado várias vezes nas cenas da África do Pedro Félix Machado. Mas o Bugo Jargal, estão aí a aparecer algumas imagens desse escravo oriundo de Cabinda, na ficção de Vitor Hugo, não é verdade? Mas Vitor Hugo, ou Vitor Hugo, se quiserem dizer à francesa, também chega a Angola os textos dele. Não só do Bugo Jargal, como também, de certeza, os Miseráveis chegaram. Visto que
Um outro autor aqui da Voz de Angola Clamando no Deserto, que se segue, que é Pascoal José Martins, de Colibengo, no seu artigo A Contra a Lei Pelagreio. Ele vai dizer, ao falar do artigo da Gazeta, ele escreve: apontaram-me o tal artigo da Gazeta, disseram-me que era de fundo, com certeza, porque cheirava mal. Aquelas porcarias só poderiam sair pela boca de um Gavroche. Portanto, esta citação do Gavroche, o Gavroche é uma personagem, aliás até uma criança, dos Miseráveis de Vitor Hugo, que foram lidos, de certeza, por estes autores. E ainda há hoje muita gente em Angola chamada Vitor Hugo. Mas também as há chamadas Alexandre Dumas, ou Dumas apenas, ou Alexandre Dumas. Quer dizer, em francês Alexandre Dumas, mas nós dizemos Alexandre Dumas. Não? Alexandre Dumas, como estão a ver aí na imagem, era aquilo que eu chamaria um racializado. Era neto de uma haitiana. E certamente todos estes aspectos, inclusive até biográficos destes autores, chamaram a atenção desta burguesia nativista angolana ou angolense e que aspirava efetivamente já mais do que uma autonomia, a uma independência mesmo. Eles não hesitam em escrevê-lo. Aqui estamos em 1901, mas já não hesitam em falar em independência aqui nestes textos da Voz de Angola Clamando no Deserto. Como eu disse, eu só mencionei 2 autores da Voz de Angola que se clama no deserto, quando eles são 11. Já passou aí a lista deles. Mas eu realço ainda mais uns poucos, quanto mais não seja pelos nomes. O último deles, autor do Cúmulo das Infâmias, de um texto chamado Cúmulo das Infâmias, é um Van Dunen, residente em Benguela, chamado Apolinário Van Dunen. Certamente também aí o Apolinário vem do Guillaume Apollinaire, um outro poeta francês, muito lido em Angola na época. Mas temos ainda mais 3, e que me perdoem os outros que eu não citei, mas que aparecem os nomes. Temos ainda mais 3 autores que vêm a ser: um é residente em Luanda, chamado Francisco das Necessidades Castelo Branco. Esse tenho aí uma foto dele. Vai ser mais tarde um historiador, escrevendo uma história de Angola em 1930. Francisco das Necessidades Castelo Branco. Temos Augusto Silvério Ferreira, que era um torneiro de profissão e que trabalhava nos caminhos de ferro que estavam a ser, nesta altura, a começar a ser construídos. O caminho de ferro de Luanda a Mbaca, mais tarde Luanda a Benguela. Mas ele escreve do Golungo Alto um artigo chamado Agora Nós. E finalmente ainda um outro autor residente em Luanda, que é um galiano, da família Galiano, família italiana chegada a Angola no século XVIII, não? E que vem a ser Eusébio Velasco Galiano. Porquê é que eu estou aqui a evidenciar o Francisco das Necessidades de Castelo Branco, o Augusto Silvério Ferreira e ainda o Eusébio Velasco Galiano? Porque eles, daí a pouco tempo, vão ter um papel importante numa revista ainda que meramente cultural, que é a revista Luz e Crença, e com eles vai aparecer uma figura que vai dar que falar, que é a figura de Pedro da Paixão Franco. Mas isso vai ficar para outras núpcias, para outros episódios. Estamos juntos, continuem a acompanhar o Lembra-te Angola. Não se esqueça de dar o seu like no vídeo, não se esqueça de partilhar este vídeo, não se esqueça de aderir ao canal. Até breve.